Lucas, capítulo 4, vamos ler o versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O diabo tentou Jesus, o Filho de Deus. Se ele conseguisse tentar Jesus e o fizesse cair como Adão, o mundo pertenceria para sempre ao diabo. Então, o diabo veio a Jesus e, ao mostrar-lhe toda a glória do mundo, ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, então são meu. Quem deu ao diabo? Adão deu-lhe isso. Quando Adão descobriu que estava nu, perdeu a força. Em outras palavras, ele perdeu o poder de dominar. Então foi entregue ao diabo. É por isso que o diabo disse: Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Há um ponto que temos de tomar nota aqui antes de prosseguirmos. Este mundo é governado pelo diabo, mas seu tempo é limitado. Apenas por um certo período de tempo, o diabo é rei deste mundo. Mas as pessoas não estão cientes disso. E mesmo quando estão adorando o diabo e são escravas do diabo, elas são felizes e cantam e dançam como se não houvesse amanhã. João capítulo 12, versículo 31. Por favor, repita depois de mim. Chegou a hora de ser julgado. Este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Vejam, o príncipe deste mundo é o diabo, não é? Uma vez que o príncipe deste mundo é o diabo, uma vez que o rei deste mundo é o diabo, quando o julgamento ocorrer, ele será expulso. É por isso que o julgamento ocorrerá. Neste momento, este mundo é controlado e governado pelo diabo. Isso não significa que Deus não reina. Isso não significa que Deus não reina. Deus está acima de tudo. E ele está fazendo uso das atividades do diabo enquanto realiza sua própria vontade neste mundo. Então, há mais um ponto que precisamos considerar antes de seguir em frente. Há momentos em que você se sente desconfortável em seu coração, sente vergonha em sua consciência, fica com medo e em conflito. Todos esses sentimentos indicam que seu espírito está nu. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Deem uma olhada nisso agora. Fala sobre quando Jesus retorna a este mundo. Quando Jesus retornar a este mundo, quem conseguirá ficar diante dele? Somente aqueles cujos espíritos estão vestidos conseguirão ficar diante de Jesus. Aqui diz: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Deixe-me explicar o que isso significa. Para que não seja vista a sua vergonha. Aquele que se sente envergonhado em sua consciência não conseguirá ficar diante de Jesus. Nem aquele que sente insegurança, nem aquele que tem medo. Por quê? É porque indica que eles não estão vestidos. Isaías, capítulo 61, versículo 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Por favor, repita isso depois de mim. Pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. Olhem o que diz aqui. As vestes de quê? Vejam, quando Jesus voltar, que vestes devem ser usadas para poder estar diante dele? Aquele que está vestindo as vestes da salvação conseguirá ficar diante dele. Lemos e estudamos a Bíblia para receber a salvação. Receber a salvação é nascer de novo. Claro, há a salvação da carne mais tarde. Mas, primeiro, precisamos pensar sobre a salvação do Espírito. Quando você é salvo, a insegurança, o medo e a vergonha desaparecem. Assim são as vestes da salvação. As palavras da Bíblia são verdadeiras, e você precisa fazer todos os esforços para encontrar a salvação. Quando Adão e Eva, os progenitores da raça humana, comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a descoberta de que estavam nus significou que um problema surgiu em suas consciências.
Ou seja, um problema surgiu em seus espíritos. Assim, o homem veio a viver sua vida com uma consciência culpada. Em outras palavras, o homem teve que viver sua vida nas garras da ansiedade e do medo. Isto é o que se entende por homem estar nu. Mas, quando uma pessoa é vestida com as vestes da salvação, ela é libertada de todas essas coisas. É por isso que explicamos às pessoas que elas precisam ser salvas. Gênesis, capítulo 3, versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Deus estava dizendo: então você comeu o fruto proibido. Quem disse que você estava nu? Olhem, originalmente, Adão e Eva estavam nus, mas não sabiam que estavam nus. Por quê? Pensem em um bebê que talvez tenha 1 ano de idade. Um bebê não sabe o que é e nem sente vergonha quando está nu. Sabe por quê? É porque um bebê pequeno não está consciente do pecado. Mesmo que ele esteja nu e sua genitália esteja à vista de todos, ele vai rir e mexer as mãos e os pés no ar enquanto se deita de costas, e tudo está bem. Isso ocorre porque ele não sabe o que é sentir culpa em consciência. Quando ficar um pouco mais velho, sua consciência se tornará um pouco mais ativa e, mais tarde, sem motivo aparente, se recusará a tirar a roupa íntima. Não vai querer ficar nu. O que isso significa? Isso indica que começou a conhecer a vergonha em seu coração. Então, Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Foi o diabo, não foi? Quem trouxe a você vergonha, ansiedade e culpa à sua consciência? Foi o diabo. Deus não lhe deu essas coisas. Elas vieram do diabo. Agora, vamos ler o versículo 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Então antes disso não rastejava. E pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, Deus foi investigando a fonte desse pecado. Você comeu a fruta que eu lhe disse para não comer, não comeu? Por que você comeu? A mulher que você me deu me enganou para comê-la. Então Deus disse à mulher: por que você fez isso? A serpente me enganou, então eu comi. No final, a responsabilidade pelo pecado foi traçada até a serpente. Assim, no capítulo 3, vemos que Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa o homem. Podem ver isso se vocês lerem sozinhos. Agora deem uma olhada no versículo 15. Vamos ler novamente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui diz que a mulher e a serpente seriam inimigas. Deus disse que o descendente da mulher e a descendência da serpente seriam inimigos. O descendente da mulher e a descendência da serpente seriam inimigos. É o que diz. O descendente da mulher e a descendência da serpente seriam inimigos. Então a questão é: quem é este descendente da mulher? Nenhum de vocês sentado aqui agora e ninguém neste mundo é o descendente de uma mulher. Quando digo isso, talvez estejam pensando: esse homem é louco? Todos nós nascemos de nossas mães. Por que ele diz que ninguém é descendente da mulher? Você provavelmente vai me repreender dessa maneira. Você nasceu de uma mulher, mas você não é descendente de uma mulher. Há um ditado coreano que diz: meu pai me deu à luz e minha mãe me criou. Isso é uma coisa muito curiosa de se dizer, não é? Deixe-me perguntar uma coisa. Suponha que este é um campo, e você planta um feijão neste campo. Então, o feijão brota e dá frutos e dá feijão. Estes são feijões aqui, não são?
Mas estes feijões são descendentes do campo ou descendentes do feijão? O que você acha? Se você plantar um feijão, ele vai brotar e ter feijão. Então, quando você planta um feijão, os feijões que ele dá são descendentes do feijão, não descendentes do campo. A mulher é o campo e o homem planta a semente. O homem planta a semente na mulher, que é o campo. É por isso que, se um homem com o nome de Senhor José da Silva se casar com uma mulher que se chama Maria da Graça, se eles tiverem um filho, o seu filho será Senhor da Silva, não é mesmo? A mulher tem o papel do campo e o homem planta a semente. É por isso que falamos sobre a linhagem de sangue. Linhagem sanguínea. A linhagem é transmitida através do sangue. Assim, todos neste mundo são descendentes de um homem, mas há apenas uma pessoa que é o descendente de uma mulher, Jesus. Jesus nasceu através do corpo da Virgem Maria. Ele nasceu através do corpo de uma virgem. Por quê? Porque todo mundo é pecador. Se nascerem dessa linhagem de sangue, são pecadores. O Filho de Deus foi concebido pelo Espírito Santo no corpo de uma virgem. Foi assim que Jesus nasceu. Assim, Jesus é o descendente da mulher. Ele é o único. Havia uma razão pela qual Jesus tinha que nascer da Virgem Maria. Então, quando se trata do nascimento de Jesus, esta linha representa a história da humanidade. A história foi definida desta maneira, e o plano de Deus está dentro dessa história. E, então, o plano do diabo entrou. Dentro da história da humanidade, há o plano de Deus por um lado e o plano do diabo por outro lado. O plano do diabo é fazer o que for necessário para fazer as pessoas se desviarem e cometerem pecados. Como ele está indo para o inferno, ele tenta arrastar as pessoas para lá com ele. Este é o plano do diabo. Mas o plano de Deus é fazer o que é necessário para salvar aqueles que pertencem ao diabo, guiando-os a nascer de novo como filhos de Deus, para que possam ir para o reino de Deus. É por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo como a semente. Isto é o que Deus profetizou naquela época. Quando diz que o descendente da mulher feriria a cabeça da descendência do diabo, significa que ele o destruiria. E quando diz que a descendência da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, significa que ele crucificaria Jesus. Mas já que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, não foi mais do que ferir seu calcanhar. Estas palavras já foram consumadas na Bíblia.